Esse episódio é um mimo do Essencial Fest, o melhor festival de bem-estar e experiências terapêuticas do Brasil. Acontece todos os anos no mês de setembro, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Acesse o nosso site e venha participar conosco. Bem-vindos ao Soulcast, a voz da terapia holística na web. Eu sou Ana Flávia Soares, a anfitriã dessa deliciosa experiência. Juntos, vamos conhecer as diversas técnicas terapêuticas que existem ao redor do mundo e estão à nossa disposição para nos ajudar na delícia e na dureza de viver. Hoje, estou recebendo a terapeuta Ana Lu Soares, uma terapeuta que ajuda você a tirar os seus sonhos da cabeça e do coração e transformá-los em realidade. Ela utiliza várias técnicas, mas principalmente o Theta Healing, que é o tema do nosso podcast de hoje. Bem-vinda, Ana Lu. Muito obrigada, Ana Flávia, pelo convite. É uma honra e um orgulho enorme estar aqui com você. Obrigada, uma delícia. Então, Ana, bom, acho que eu vou fazer essa introdução para todo mundo, né? Sim. Gente, a Ana Lu, ela é a minha irmã. Então, provavelmente, né, durante o decorrer dessa conversa, vão aparecer apelidinhos. Vocês vão descobrir os meus apelidos, né, no meio da conversa, né? Eu treinei bastante para não usá-los, mas vai acabar saindo, não tem como. Muito provavelmente. Sim. Né? Ana, bem-vinda, viu? Tô adorando Obrigada, você querida. estar aqui. Então, vamos conversar sobre Theta Healing. Sim. Né? Bom, mas antes disso, me fala um pouquinho da Ana Lu. Quem que é a Ana Lu, essa jornada para se transformar na terapeuta que você é hoje? Sim. Quanto tempo você trabalha na área? Sim. Fala um pouquinho. Eu já nasci intuitiva, então muito cedo eu já lidava com esse mundo de premonições, de leituras intuitivas. Então hoje a gente tem um nome para tudo isso, mas na época eu era um pouco mais sensível. Então, muito cedo eu sabia disso. E aí, na minha busca por profissão, eu passei por várias profissões até chegar a ser terapeuta, a ter o meu sonho de ser terapeuta, a ter o meu propósito. Hoje eu realizo o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a manifestarem seus próprios sonhos através das técnicas terapêuticas. Porque existem muitas dores, existem muitas dúvidas, e as dúvidas elas são comuns entre as pessoas. Só que quando a gente é criança, a mãe diz para outra, não preocupa não, é o dentinho. Mas quando a gente cresce, poucas pessoas dizem o quão é difícil beijar na boca, o primeiro beijo. Todo mundo fala, é ótimo, é delicioso. Mas às vezes, para o primeiro beijo, não é. Então a gente cresce e começa a ficar um pouco sozinho nas nossas dores, nas nossas dúvidas. Então, normalmente, eu ajuda as pessoas a buscarem essas dúvidas e trazerem elas à consciência e explicar para elas que todo mundo dói e dói do mesmo jeito, dói pelo mesmo lugar. Perfeito. E quando você diz, né, que você é uma terapeuta que ajuda as pessoas a manifestarem, né, os seus sonhos, qualquer tipo de sonho, o que é considerado um sonho? Quem são as pessoas que te procuram? Um sonho é um desejo. Então, quando, vamos pensar assim, a luz elétrica, ela não existia. Alguém teve que idealizar que existia uma escuridão e que existia uma possibilidade de clarear aquilo ali e que talvez existisse uma forma que não o fogo, a lamparina. E aí, essa pessoa, na dor dela de trazer solução para o próprio problema, ela começou a pensar a respeito do próprio problema. E, normalmente, os inventos, as ideias, as técnicas novas, elas acontecem a partir da nossa dor, do nosso desejo. Então, normalmente, quando eu desejo, é porque já está pronto. Já existe, porque já existe na minha cabeça. Então, a partir do momento que já existe na minha cabeça, ele já está manifestado. Por exemplo, se eu peço para você pensar numa cadeira, você precisa trazer para sua mente o que é uma cadeira. Então, quando pensava-se numa luz elétrica, não existia um parâmetro para isso. Mas existia dentro de várias pessoas esse desejo. Assim como qualquer invento. Por exemplo, um invento, ele não acontece somente no lugar. Ele acontece em vários lugares. Então, por exemplo, o motor do avião, ele foi inventado ou criado, trazido à Terra por equipes, tanto dos Estados Unidos como de outros lugares. Né? Assim como o avião, né? Quem inventou o avião? Santos Dumont, os irmãos.
Então, sempre Uma existe. polêmica mundial aí. E Santos essa, Dumont, com certeza, não tem a menor Tem dúvida. trem de pouso. Isso, exatamente. Então, por que Santos Dumont? Porque Santos Dumont filmou, fotografou uma Mademoiselle em torno da Torre Eiffel. Então, mas os irmãos eles já faziam também experimentos. Então, os inventos, os sonhos, eles vêm para a Terra a partir do momento do meu desejo. Então, por isso qualquer sonho. Então, a partir do momento que eu desejo, ou seja, pensei, quero ir para um outro planeta, né, que é o que o Elon Musk está fazendo, né? Ele tem isso dentro da cabeça dele, e aí ele vai na direção de construir isso. Só que o que acontece? Temos muitas crenças limitantes, crenças que nos limitam, como medo, como pavor, como coisas que aconteceram na nossa infância que não deixam com que a gente manifeste esses sonhos. Perfeito. E os seus clientes, quais são os tipos de desejos que os seus clientes têm? Eles têm desejos de ir a outros planetas ou são desejos, às vezes, mais simples? Eu quero casar, eu quero ficar rico. Acho que tá muito na moda hoje, a pessoa quer ficar milionária. É uma meta de vida dessa geração ficar milionária. Exatamente, né? Então, o desejo. Normalmente, os clientes que chegam a mim, eles chegam com dores. Dores emocionais. Então, eles estão tristes, eles estão melancólicos, eles estão deprimidos. Então, primeiro, a gente faz essa limpeza. Eu falo que é a limpeza num lote. Mas eles te buscam porque tá triste? Exatamente. Eu tô triste, vim aqui porque eu tô triste. Quer tirar a tristeza ou eles têm um Exatamente. desejo que eles querem realizar? Não, porque normalmente eles chegam sem terem os sonhos muito claros. Porque normalmente ter os sonhos claros é desafiador. Porque a gente nem sonha mais. Entendi, né? entendi. A gente não tem nem mais querer, a gente só vai no roldão da vida. Então, como eu sou terapeuta, as pessoas me procuram com essas dores. Entendi. Entende? E aí a gente faz primeiro esse trabalho nesse campo para buscar depois os sonhos. Por isso que normalmente eu vou para os sonhos, mas depois a gente trazer essas dores íntimas, né? Tipo assim, eu quero, mas eu não consigo, eu tenho medo. Eu nem sei o que eu quero muito bem. Aí depois a gente ter feito todo esse trabalho, vem casar, ficar milionário, ter filhos, viajar, né? Então tem muita gente que quer viajar. E às vezes descobre que o viajar não é para fora, né? O viajar é para dentro. Entendi. Mas o input, o que faz a pessoa te procurar, geralmente é um incômodo, um desconforto. Eu tô deslocado aqui, eu tô triste, eu não tenho motivação, eu não sei o que eu quero. E aí isso vai. Isso, eu não consigo parar no emprego só. Entendi. Entende? Então, normalmente. E aí, hoje, eu me consolido como uma terapeuta que manifesta sonhos, porque muitos dos meus clientes, eles manifestaram os próprios sonhos. E esse é o meu pedido para a pessoa, porque ela fica mais feliz. Ela começa a querer estar no mundo, né? Ela começa a querer viver. Ela tem um motivo para estar aqui. Isso, né? Tem um input interno, né? Então, ou seja, encontro o propósito, né? Porque encontro para que viver? Para que eu estou aqui? Porque essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Para que eu vou acordar de manhã e sair da cama? Qual que é o meu propósito de vida? Para que eu nasci? Entendi. Então, essa é a dúvida maior da maioria das pessoas. Entendi. E os propósitos podem ser... E acaba se descobrindo que esses propósitos são diversos. Isso, porque eu tenho uma fala que é a seguinte, né? Mais ou menos até... Porque quando você tem até 17, 18 anos, você tem padrões para seguir. Até os 35, você foi para a faculdade, você tem um trabalho que você gosta ou não gosta, mas você tem um trabalho. Você casou, separou, teve filhos. Então, você já fez tudo que a vida falou para você fazer que você seria feliz. E teoricamente, né? Assim, exatamente. No script geral de sociedade, supostamente nessa idade, você já teria feito essas coisas. E estaria feliz. Aí chega uma galera que nem fez também. Não, acho que o mais importante de ter feito ou não ter feito é a felicidade. Porque as pessoas dizem, porque se você fizer isso, se você casar, você vai ser feliz. Se você ganhar 1 milhão, você vai ser feliz. Entendi. Entendeu? Se você tiver filho, você vai ser feliz. E as pessoas não se sentem felizes. Entendi. Então, geralmente, inclusive, é uma galera que seguiu o script e chegou numa... Cara, mas não serviu nada eu seguir esse script. Isso, não chegou. Entendi. Que é a crise de meia-idade. Né, dos 30 e poucos anos. Então, normalmente, os meus clientes têm essa idade. Entendi. Que é uma idade em que você chega e fala, fiz tudo que falaram para eu que eu faria e seria feliz, e eu não me sinto feliz. Entendi. Então, a gente vai buscar essa felicidade, essa real felicidade. E como que o Theta Healing contribui nesse processo? Assim, o que é o Theta Healing? Vamos conceituar para as pessoas conhecerem a técnica. Sim. Né? O que é a técnica? O Theta Healing foi uma técnica que ela foi...
canalizada, ou trazida, ou escrita pela Vaiana Steibel, em 1995. Então, a Vaiana passou por um câncer e que foi diagnosticada com 3 meses de vida. Acharam que era um câncer num órgão interno e não era, era no fêmur. E ela começou a desenvolver técnicas para curar desse câncer. E aí ela foi desenvolvendo o Theta Healing, né? E basicamente o Theta Healing é uma conversa com o Criador, com o que chamam de Deus. Mas, Ana Lu, eu não acredito em Deus. Às vezes você não acredita no Deus colocado pelos seus pais, pelo mundo, mas todo mundo sente o amor, né? Todo mundo sente essa conexão com o divino, que sou eu. Então, para estar dentro do Theta Healing, é necessário essa crença. Então, Vaiana veio desenvolvendo a técnica, que é uma meditação, e que a partir do momento que você faz essa meditação, você traz o seu cérebro para uma onda específica, que se chama Theta, e a partir dessa onda você começa a curar. Então, você começa a manifestar coisas que normalmente as pessoas não estão acostumadas. E o que eu falo? Eu falo que todo mundo é intuitivo. Todas as pessoas são intuitivas. Estou no trânsito, o trânsito está engarrafado, aí você pensa assim, não, vou passar para aquele lugar. De onde veio essa intuição, né? Então, todo mundo é intuitivo. E o curso de Theta Healing faz com que essa sua intuição, ela vá 4 ou 5 graus acima. Então, você fica mais intuitivo ainda, você fica mais conectado com todas essas coisas que já são comuns no seu dia a dia, mas que você fica assim, será que é? Será que não é? O que é isso? O que está acontecendo? Então, a Vaiana vem trazer isso, dizer para todo mundo que todo mundo é intuitivo e que isso pode ser aprimorado através desse lugar cerebral. Porque o seu cérebro, ele é eletromagnético, ou seja, ele emite ondas. Então, quando eu estou falando com você, meu cérebro está em beta. Quando eu começo a relaxar, meditar, ir para reiki, eu começo a ir para alfa. Na minha época tinha até uma expressão, fulano está em alfa, que é esse lugar mais zen, mais tranquilo. E antes de cair no sono profundo, e um pouco depois que eu saio do sono profundo, eu entro em teta. Entendi, antes ou depois? Antes que eu caio no sono profundo e depois que eu saio do sono profundo. Entendi. Então, antes de dormir, ou seja, um pouco antes de cair e um pouco antes de acordar. Eu vou para a teta. E são nesses momentos em que eu sonho. Porque quando eu vou para o sono profundo, meu cérebro descansa. Né? Então, quando eu estou em teta, eu estou sonhando. Então, eu vou para a teta, ou seja, quem pratica o Theta Healing vai para a teta, reverbera em você, e aí normalmente a sessão é feita de olhos fechados, você vai para a teta também, e nesse instante, todos os seus pensamentos, eles ficam parecendo mais concretos. Então, você consegue ressignificá-los, porque você vai na origem da dor, na origem de onde aconteceu aquele aprendizado. Porque, por exemplo, tem uma história, né, que a mãe, a filha, toda vez quando ia cozinhar um lombo, né, ou um lagarto, ou uma carne comprida, ela cortava ao meio. E aí, algum dia, alguém chegou na casa dela e falou, mas por que você corta o lagarto no meio se ele cabe na forma? Aí, é porque minha mãe fazia isso. Aí ela foi perguntar, mãe, por que você fazia isso? Porque a forma lá de casa era pequena. Entende isso? Então, o aprendizado, ele faz com que a gente repita padrões que, às vezes, a gente nem sabe por que a gente está repetindo aquilo. Então, e acontecem eventos traumáticos na sua vida em que, porque normalmente a memória, ela vem nesses eventos traumáticos. Então, esses eventos traumáticos vão trazer crenças que podem ser positivas ou negativas. E normalmente são negativas. E você carrega essa crença por toda a vida. Como se fosse um elástico, que você amarrou lá no passado e você vem dando linha. Só que ele é um elástico. Então, você começa a puxar, puxar, puxar. Só que vai chegar uma hora que esse elástico ele vai te puxar de novo, entende? Ele não é uma linha só, é um elástico. Então, você vai puxando o elástico e vai chegar uma hora em que você não tem força mais para caminhar e ele vai te fazer voltar para aquele lugar. Então, muitas vezes, as pessoas começam namoros e terminam, vão trabalhar e um trabalho que é dos sonhos, ela não consegue realizar. Ontem, eu atendi uma menina que é de super sucesso e ela está assim, eu não consigo continuar minha carreira. Ou seja, eu não consigo desenvolver mais. Por quê? Por causa do medo do sucesso. Estar aqui, por exemplo, eu precisei trabalhar algumas crenças dentro de mim, né? Da exposição, do merecimento, nossa, haters.
Então, isso tudo precisa ser trabalhado, porque senão você não consegue fazer coisas simples, como um podcast, falando de coisas que você conhece para você evoluir e crescer. Sim. Entende? Vou dar um testemunho também, que foi muito Teta Healing para eu estar aqui, né? Não necessariamente neste episódio, mas para a existência desse podcast e várias outras coisas, né? Bom, então eu vou te perguntar aqui mais uns detalhes para entender. Então, primeiro você falou que o Teta Healing, ele é uma técnica que favorece essa conexão, né, com o sistema, com o criador e tudo mais, onde você vai aguçar a sua intuição. Isso. Eu não entendi como que aguçar a intuição favorece para uma transformação ou para acessar essa crença limitante, assim. Porque quando você deu o exemplo do trânsito, né? Estou no trânsito, tal, então eu fico atento, intuitivo e tal. Ok, você está atento ao que está acontecendo, mas qual é esse pedacinho aí que faz essa parte de acessar, por exemplo, um padrão que você repete? Sim. Isso é intuitivo? É intuição? Eu vou explicar de novo. Entendi. Mas eu vou responder de novo. Se não ficar claro, me pergunta de novo. Beleza. Por exemplo, hoje eu estava num trânsito caótico. Fiquei 2 horas paradas. Então, para que serve o Teta Healing ali? Eu sabia que não tinha nenhum caminho para eu sair. O que eu comecei a fazer? Meditar num trânsito caótico. Por quê? Aquele trânsito caótico normalmente leva as pessoas para onde? Para o estresse, não é isso? Então, com o Teta Healing, vai me levar para a calma. E por que me leva para a calma? Porque eu tenho a consciência do momento presente. Então, tendo a consciência do momento presente, eu vou ficar mais tranquila e vou trazer para o meu momento presente o que eu realmente desejo, sem ser levada pelo todo à minha volta. Então, existia um caos à minha volta, mas eu, tendo consciência do que eu quero, do que eu sou, para onde eu quero ir, eu trago essa consciência intuitiva, muitas vezes, entende? Então, a intuição, ela não é só adivinhatória, ela também de eu estar vivendo o momento presente. Entende isso? Então eu fico mais conectado com todos, perguntar assim, tem alguma solução para esse problema? Não. Você vai ter que ficar aqui, vai ter que ir nesse ritmo. Ou às vezes, tem alguma solução para esse problema? Tem. Entra aqui, vai ali, liga o Waze, pede. Entende isso? Tá, então... É como se eu tivesse um Waze mental. Não, nessa comparativa do Waze, eu entendi. Okay. Vou trazer para o exemplo que você deu da sua cliente que né, tem todo o sucesso e tal, e se viu numa condição de não conseguir fazer o que ela domina, por exemplo. Sim. No caso, o Teta Healing, ele entra nessa presença que você falou, do medo do sucesso. Isso. Ela traz para um presente onde esse medo supostamente não faz sentido, porque o sucesso, teoricamente, nem aconteceu. Então, seria futuro. Isso. Né? Isso. Falha ou alguma coisa, trauma que ela tenha, está no passado. Maravilha. Ela está no presente, o Teta Healing traz para essa condição de presente onde não tem nada acontecendo. Nada acontecendo. Teoricamente. Isso. E também, isso é uma das partes. Uma outra parte é eu olhar para o meu passado e ver o que é que me impede de ter o sucesso. Às vezes, alguém disse para você, você nunca vai ter sucesso. E você guardou aquilo. Ou, à sua volta, tinham muitas pessoas que buscavam, seu pai e sua mãe, o sucesso e não conseguiram. Mas esse estado meditativo, esse estado de Teta te traz memória? Calma. Isso na sessão. Então, a gente vai para uma sessão onde você vai fechar os olhos e a gente vai buscar onde estão essas questões. Entendi. Onde está o medo? Porque, por exemplo, medo de barata é real? Não, a barata é pequena. É louco, não faz sentido. Assim, isso. Não faz proporcional. Isso não faz um sentido lógico. Mas eu sinto medo. Sim. Então não tem como você dizer para mim que eu não sinto medo. E as pessoas dizem pra gente, como assim você sente medo de barata? Então a gente vai olhar a origem desse medo de barata. Né? E eu tenho um caso com barata muito interessante. Eu lembro, eu estava sentada assistindo um filme que é a Fantástica Fábrica de Chocolate. Adoro. Todo mundo no chão, pipoca, que tanto de menino, e uma barata entra na minha calça. Mas aí a barata não contribuiu com esse trauma, exatamente. Né? Aí eu tinha medo de barata. Eu tive que voltar nesse momento. Até quem não tinha ficaria. Exatamente. Só que eu não me lembrava desse fato. Aí o Teta me fez lembrar desse fato. Porque aí eu fui a esse momento e vi que era lógico eu ter medo de barata, porque a barata entrou dentro da minha calça. Sim. Entende? Então, ou seja, era um medo ilógico que a gente traz para a lógica. A gente traz para um consenso de local, de situação à volta, de entender que aquilo é meu ou aquilo não é meu. Entendi. Às vezes é o medo do meu pai, da minha mãe. Por exemplo, às vezes eu tenho uma família que trabalhou no serviço público e agora eu quero ser empreendedora.
eu vou estar desonrando a minha família. É esse o sentimento que vem. Então, o Teta vai voltar na origem dessa dor. Entende? E a gente vai ressignificar essa dor de várias formas possíveis, com várias ferramentas, dizendo, tá tudo certo. Esse foi um desejo do seu pai, da sua mãe. Ele cumpriu esse desejo, mas você pode fazer diferente, contando para eles que você vai fazer diferente. Entendi. Ele atua no seu padrão pessoal, íntimo, de inconsciente, de traumas individuais, de memórias que você criou. Isso. Independente de ser factível, real, assim, no mundo, agora barato, independente de no mundo real aquilo ser verdadeiro, falso, bom, ruim. Grande, pequeno. Você, seu cérebro, você criou aquilo e você precisa lidar com aquilo que você inventou. Porque de uma certa forma, né? Porque normalmente somos nós que inventamos a nossa história, né? Sim. Às vezes a gente está aqui nesse podcast, eu tô com uma sensação, você tá com outra, quem tá filmando tá com outra, quem tá assistindo tá com outra, e a gente vai criar um padrão dentro disso, de que vai ser bom, que vai ser satisfatório. Eu vou lembrar disso ou não, entende? Entendi. Isso vai criar um padrão para o futuro. Nó, consegui, que bom, foi delicioso. Nossa, E aí, sofrido foi algo e é um padrão seu. É um padrão individual de cada um. Porque o sentimento é individual de cada um. Entendi. Porque tem gente que sente um buraco no peito. Como é que você vai contar para o outro que você sente um buraco no peito? Você sente saudade de casa, você sente saudade de um lugar que você não sabe de onde é, né? Que você faz uma pirraça. Né? Tem gente que faz pirraça, é a coisa mais comum no mundo a gente pirraçar. Porque a gente diz que aquilo ali eu vou dar conta, eu vou fazer por minha conta, e às vezes não, você precisa da ajuda de uma pessoa do lado. E você está pirraçando porque você não quer a ajuda do outro. Você não deixa com que o outro chegue para trazer essa ajuda. Entendi. E o Teta te contribui para você ter essa consciência. O Teta contribui. O seu padrão pessoal. O Teta contribui para a gente fazer essa viagem de volta. Entende? Porque você vai para Teta. Então você está ali meio que sonhando. De volta a esses padrões que você criou. Aos padrões que você mesmo criou. Entendi. Entende? Isso são padrões seus, não são padrões meus. Às vezes a experiência é a mesma, são dois irmãos que estavam na mesma experiência e um viu de um jeito, o outro viu de outro jeito. Entendi. Entende? E como você deu o exemplo da Havaiana, que tinha uma questão física. Isso. Como que o Teta... Porque até então, você trazendo esses conceitos, me dá a entender que a gente vai conseguir trabalhar a crença limitante, que já é uma terminologia muito conhecida pela maioria das pessoas, e que tange a questão emocional, geralmente. Né? Mental, emocional e tudo mais. Mas quando a gente fala de físico, então ela tinha uma situação física, né? Isso, um câncer. Um câncer. Isso. Toda doença tem um ganho. Né? Isso é forte, né? Então, como assim, toda doença? Ninguém vai ficar doente, eu não vou querer. Como é que eu vou querer? Eu quero ficar doente? Não. Mas você fica doente por padrões. Emocionais também. De principalmente. Tipo, receber atenção, essas coisas? Isso. Principalmente emocionais. Às vezes eu estou numa situação na minha casa em que eu quero sair dela. E aí, ficando doente, eu consigo sair dela. Às vezes eu quero atenção, carinho, afeto. Eu quero amor. Eu quero saber se você me ama. Eu fico doente. Aí o seu corpo, ele reage, né? Você cria ali mais uma vez, você cria um cenário emocional, psíquico, em que seu corpo reage, como se você estivesse sendo atacado, você precisa ficar numa cama e tal. E aí, entendi. Então volta para a questão assim, o Teta vai atuar nessa questão da psique, da psique, da emoção, e por consequência vai rearranjar a parte física. Isso. Por exemplo, crença, a diabetes é incurável. É uma crença. Por quê? A gente já sabe que se você mudar seu padrão alimentar, você consegue reverter um diabetes tipo 2. Entende? Mas se você acha que a diabetes é incurável, não tem como. Então a gente vai precisar conversar, às vezes, para trabalhar aquele padrão. Entendi. E outros padrões também podem ser ressignificados. Às vezes a mudança de perspectiva de olhar te gera possibilidades, tanto da mudança psicológica quanto da ação física, né? Que você falou, se eu mudo a perspectiva de que não, né? Diabetes é curável, o que eu posso fazer? Você vai buscar fazer e vai funcionar. Exatamente. Entendi, legal. E me conta uma coisa. Quem que pode ser atendido pelo Teta? Qualquer pessoa. Eu prefiro atender a partir de 12 anos. Mas por quê? Porque até os 7, a criança é a família mesmo, é os pais, é a mãe. Então ele reflete muito o que acontece na vida do pai e da mãe. Sim. Então eu prefiro atender a partir
de 12 anos, porque aí a criança já está um pouco mais separada dessa psique familiar. Então, qualquer pessoa pode ser atendida pelo Mas teta. com 12 anos, esse ser humano tem condições de ter essas consciências? É acompanhado de um adulto? Como é que funciona? É Porque acompanhado 12... do pai e da mãe, tem que ser acompanhado do pai e da mãe. E normalmente eu atendo o pai e a mãe, e normalmente a demanda é melhorada. Que Nem normalmente. precisa... Ah, tá. Às vezes o pai leva o menino que tá com que alguma questão, isso acontece muito, isso é o que atua mais nos acontece. pais e de tabela o menino fica bom. Normalmente é o que acontece. A criança, ela simplesmente grita por alguma coisa que está acontecendo com o entorno Com o dela. sistema dela ali. O sistema. Então, ela é a pessoa mais esponja, né? Mais suscetível para estar dizendo sobre o sistema. Então, normalmente, a criança diz sobre o sistema dela. Tudo bem, mas de qualquer forma, a partir dos 12, Dos você 12, entende que ela tem ela condições tem de condições. seguir a meditação, de Principal- entrar num estado teta e ter Tá, um nível então X vamos de lá. consciência. A pessoa, ela não entra na meditação. Quem vai para a meditação é só quem aplica o teta. Então, só eu que vou para a meditação. Aí o negócio ficou mais complexo ainda. Como assim? Mais fácil. Por quê? Quem vai para a teta sou eu. Eu vou para esse estado na minha mente. E como que isso muda Eu a reverbero em você. Porque não é tudo frequência, tudo vibração. pessoa? Foi nível 2, hein? É, exatamente. Fale mais. Então, não é vibração? A Sim. partir do momento que eu tenho um violão num canto da sala e um outro violão no canto da sala, eu consigo afinar, eu consigo bater uma corda aqui e reverberá-la no outro violão. Não é isso que funciona? Não é Não física? sei. É assim. Se você tem um diapasão, que você bate nele numa frequência, o outro diapasão, se estiver na mesma frequência, vai vibrar junto. Então, é isso que a gente faz. A gente vibra nessa sintonia. Por exemplo, o meu tom de voz já é um tom de voz que leva para um soninho, que já é teta. Nossa, Ana Lu, quando a gente conversa com você, a gente acalma. Mareada aqui, A gente né? fica mareada, a gente fica com um soninho assim estranho. Entendi. É esse soninho que é o teta. Então você vai fechar seus olhos. Se você fechar seus olhos agora, enquanto você está me ouvindo mesmo assim, e continuar ouvindo, você vai ver que vai trazer esse soninho. E essa reverberação já imprime em mim essa consciência. Porque eu imaginei que, como cliente, a pessoa seguiria uma meditação que você estaria dizendo. Não. Então, como é que vamos lá? Vamos lá. Isso. Uma sessão de Theta Healing clássica. Uma sessão de Theta Healing. Como é que seria? Cheguei, Ana, oi, tudo bem? Primeira vez, tal. Como é que é? Uma sessão de Theta Healing clássica, você vai trazer uma demanda, um pedido, né? Ou seja, uma dor. Não consigo concentrar no trabalho. Isso, não consigo concentrar no trabalho. Uma demanda assim. Eu tenho uma forma de atender diferente, um pouco diferente. Mas uma sessão de Theta Healing clássica, não consigo me concentrar no trabalho. Maravilha. Você vai fechar seus olhos e a gente vai buscar o porquê de você não conseguir concentrar no trabalho. Ah, porque o meu trabalho é muito barulhento, ou porque eu não gosto do meu trabalho. Mas você faz isso através de perguntas? Através de perguntas, como eu tô... Tá bom. Então, por que você não consegue se concentrar no seu trabalho, Ana Flávia? Entendi. Aí eu respondo. Aí você responde, e aí a gente vai buscando a real razão do não concentrar no trabalho. Entendi. Vai perguntando Vou em cima da pergunta, Isso, em cima da pergunta. De olho fechado. A pessoa vai estar de olho fechado. E aí, normalmente, vai vir uma cena na sua cabeça, nada a ver com o seu trabalho. Certo. Por causa das perguntas. Ah, mas porque o meu trabalho é muito estressante. Ponto. Então, o problema, a demanda dele não é o trabalho, é o estresse. Então, a gente vai buscar já o estresse. Aí eu começo a descer. Porque eles falam, no Theta Healing, é o digging. Então, você tem aqui a sua consciência e a gente vai descendo através de perguntas. Cavar em inglês? É cavar. Muito bom. A gente vai descendo e cavando até a origem dessa dor. Então, eu vou buscar o que é estresse para ele. O que é estresse para aquela pessoa? Quando é que ela fica estressada? Entendi. Em que momento foi as primeiras vezes que ela ficou estressada? O que ela faz ela ficar estressada? E vai vir uma memória, do nada, né? É impressionante como nesse podcast, Iraí, que está conosco aqui, não nos deixa mentir, como do nada prevalece aqui, né? Todas as técnicas Porque do nunca nada. é do nada, né? Nunca é do nada. Mas se a gente for explicar o que é o do nada, a gente vai ficar aqui uma vida explicando o que é o do nada. Fico do nada. Mas aí sim. ela vai vir trazer uma cena à cabeça dela. Entendi. E essa cena a gente vai trabalhar. Porque é aí que está
toda a trajetória de vida dela em relação ao trabalho que ela não gosta. Entendi. E aí você vai trabalhar como? Eu vou, eu vou Assim, trabalhar. entendeu? Você fez a pergunta. Chegamos no lugar. Cavou, Tá. cavou, chegou no Chegamos lá naquele ponto da lugar. questão. Aí a técnica, ela tem alguns exercícios, Sim. algumas falas, alguns downloads que vão ressignificar aquele lugar. Entendi. Entendeu? Ela tem um conceito sobre aquela cena que ela viu, aquela Isso. memória, aquela coisa, você vai trazer uma outra perspectiva. Uma outra perspectiva. Porque você vai olhar, e aí você vai olhar como você é hoje. Você não vai olhar como aquela criança de 8 anos ou de. Uma criança olhando para aquele acontecimento. É você olhando para aquele acontecimento novamente. É como se você fizesse uma volta, né, naquele instante, uma regressão, que não é uma a gente pode... É uma regressão àquela memória. Aquela memória. Sim. Específica. Sim. Entende? Porque tem o conceito, muitas pessoas conhecem o conceito de regressão, levando para um outro campo de espiritualidade, vai em outras vias. Não é isso. Não é isso. É uma regressão à memória que despertou aquele memória bloqueio. Específica. Certo. Aquela memória específica. Às vezes aquela memória específica veio quando seu pai deixou você no carro 5 minutinhos que ele foi na farmácia. Certo. Mas para você aqueles 5 minutos foram uma vida. Sim. E aí você trouxe um trauma enorme para aquele momento. Entendi. Então a gente vai ressignificar aquele momento. Entendi. E você vai olhar para aquele momento e falar, nossa, foi isso que aconteceu. Entendi. E aí quando você vê aquilo, Entendi. você deixa toda a amarra que tinha anteriormente. Maravilhoso. Entendeu? Na prática, encosta, fica sentado, fica deitado, como é que funciona? Normalmente a gente faz online hoje, né? Então, a gente Você online... tem o formato online e o presencial. E o presencial. Como é que funciona? Antigamente, você colocava a mão por baixo e a pessoa colocava a mão por cima para ter o contato. Então, seria isto. Geralmente, eu te recebo. algumas técnicas são assim, né? Isso. Então, eu te recebo. Ah, Eu tenho várias coisas para estar te entregando. E eu te acolho. entendi. Entende? Então, eu te acolho. Eu te acolho nesse instante. Uma perspectiva interessante dessa técnica, que a maioria tem a proposição de dar. Dar, né? Então, aqui você Isso. acolhe. Eu acolho. Entendi. Entende? Eu acolho você onde você está. Entendi. Nesse instante. E a gente vai caminhar juntos nessa jornada de retorno a esse momento traumático. Entendi. Que às vezes para o outro foi simples, mas para mim foi um turbilhão. Entendi. Entende? Esse é no formato presencial. Presencial. E no online, não. E o Theta tem um teste que chama teste de sinergiologia, que é um teste muito interessante, em que a gente traz padrões de pergunta sim e não, e aí no início você vai calibrar aquilo, então seja, eu tenho medo escuro, aí vai dizer, sim, me O impressiona. que é cinesiologia? Cinesiologia é uma técnica que estuda o movimento do corpo e a importância daquele movimento dentro do seu dia a dia. Por exemplo, hoje a gente hoje trouxe um outro órgão para o corpo, né? Que são as fáscias, que são pouco faladas. Então, a cinésio trabalha um pouco isso, trabalha o movimento. Você tem a cinésio dentro da fisioterapia. Isso que eu ia perguntar, é da fisioterapia. É da isso. fisioterapia. Porque quando fala fáscia, eu lembro da parte atlética, né? De fazer Sim. massagem miofacial, que é isso? É isso. Tá. Então, a cinésio, ela vem trazer alguns movimentos e ele trouxe esse teste, me presta seu dedo aí. Então, a gente junta o seu... Isso. Então, a gente vai chegar... Então, você vai fechar os olhos e vai responder para mim. Sim, sim. Sim, sim. Então, eu vou puxar seu dedo, segura. Ele não vai afastar, tá? Eu estou fazendo muita força. Agora, fala não, não. Não, não. Eu consigo afastar. Então, isso trouxe para você um padrão. Sim, um padrão não. Eu gosto de doce. Fala. Eu gosto de doce. Fecha os olhinhos. A gente vai saber se você gosta de doce ou não. Segura. Ela gosta de doce. Pensa alguma coisa que você não gosta. Isso. Meu nome é Joaquim. Meu nome é Joaquim. Entendi. Bom, para quem tá assistindo, parece que foi uma jogada. Uma jogada, ainda tipo, mais que você é minha irmã. Eu segurei e soltei. Mas Isso. existe uma resistênciazinha, realmente. Isso. É como se você programasse no seu corpo uma resposta Isso. ali. É como se o seu corpo... Porque antes de eu trazer, o seu corpo já sente. É como se você já sentisse assim, um não para aquilo, para aquela pergunta, para aquela afirmação. Então, aí você programou, assim, né? Quando eu disser sim, é meio que isso? Não assim, fui eu que programei.
é o corpo humano. Não, quando eu digo, Isso. meu corpo programou Isso. uma reação para um sim e uma Isso. reação para um não. Exatamente. É meio O que isso. corpo tem esse programa. Então, isso eu posso fazer com qualquer pessoa. Quem estiver assistindo, quiser me chamar para eu fazer online, a gente tem um teste online para ser feito, que não precisa ser Fala com a pelo galera dedo. ali, ó. Vou falar com a galera, pode falar direto ali, ó. Então, galera, então é isso. Então, quem quiser me chamar para fazer esse teste comigo, é só me chamar no WhatsApp ou no Instagram, que a gente está à disposição para passar e mostrar isso para você, ao vivo e a cores, para não ter dúvida, porque ela é minha irmã mesmo, mas a gente pode fazer com você. Eu posso fazer com você se você quiser. No começo você falou que para fazer o Theta Healing pede que se tenha uma crença básica. Isso. Precisa de fé? Porque assim, tem uma. Com relação à maioria das técnicas que integram, né, o fator sutil, energético na história, as pessoas associam muito com precisar ter fé, beira ali a uma religiosidade, alguma coisa nesse sentido. Não. Precisa ter fé? Não. Posso ser ateu Você e pode fazer ser- o Theta Healing e Não, você não qual pode. que é o critério? Não que você não possa ser ateu, porque o ateu, ele também acredita. Para mim, o ateu é a pessoa que melhor vive, porque ele só tem o hoje. Então, o hoje tem que ser o melhor dia da vida Você dele. tem clientes ateus? Não. Até não tem? Não, Não sei. ateus, não tenho, Aham. né? Porque eu também conheço poucas pessoas ateus. Eu conheço poucos ateus, É verdade. de uma forma geral. Mas é possível. É E possível. essa pessoa vai procurar com uma outra lógica mesmo, que é essa de acessar as memórias, vai E acessar outra os coisa também, assim, padrões psicoemocionais. porque esse é o normalmente, objetivo, né? aquilo que eu falei, as pessoas podem não acreditar no Deus posto. Porque hoje, né, em dia, a gente não tem mais aquele Deus sentado no trono. É acreditar que alguma coisa criou a gente? Ou o que é esse É acreditar- criador de tudo que há, que é uma linguagem do Theta Healing? É acreditar que existe algo além, que existe toda uma lógica para esse sistema, Entendi. que eu não estou aqui jogado. Ótimo, que a gente está inserido num Num sistema, sistema e tem uma maior lógica que tem uma disso aqui. lógica. Entendi. Tem uma lógica, né? Não é Entendi. à toa que você tem Entendi. aquela Aí você assinatura. acessa esse padrão, esse código de como é que as Isso. coisas funcionam. Isso. Meio que isso? Isso, porque tudo é padrão, né? A nossa vida a gente traz por padrão, né? Eu escovo o dente. Por que eu só escovo o dente de uma forma? Então, eu trago padrões de conforto para minha vida. Então, é esse padrão universal. Não, maravilha. E trazendo até para um questionamento, né, da maioria das pessoas, assim, é ciência? A ciência valida isso? Como é que funciona e tudo mais? Porque quando você traz esse tipo de resposta, de uma certa forma, sim, porque a ciência traz uma questão do padrão. É visto Sim. que o sistema, o ser humano está inserido num sistema, Sim, o sistema por si só é validado pela ciência, Sim, né? sim. Mas o Theta Healing por si, como é que é a relação do Theta Healing com a ciência? Não. Com o que a gente entende por ciência, isso. né? O que a gente entende por ciência não é ciência, né? Por quê? Só um pouco. É bruxaria? O que é bruxaria, Né? O que é bruxaria? né? Mas vamos lá. Então, ó. vamos lá. Theta Healing. O Theta Healing não é ciência. Sim. Porque ciência é uma forma de validar o posto, o que acontece. Então, a ciência, ela vem validar o fenômeno. Então, por exemplo, a Terra passou a girar em torno do Sol. Depois que Sócrates, Galileu falou a respeito disso, Já acontecia, né? então, a ciência, ela vem validar um padrão. Ou seja, todo dia essa coisa aparece no céu. Imagina lá, o sol. Aí ele se põe. Aí existiam pessoas que são os pensadores, que são as pessoas que inventam. Por que isso acontece? Por que tem estrela no céu de noite? Então, são as perguntas filosóficas, tanto que Sócrates era filósofo, discípulo de Platão. Né? Então, Sócrates começou a filosofar a respeito do existir. Então, existe uma filosofia, Taras. Aí sim entra a ciência. Então, Que existem... é uma metodologia que vai tentar validar explicar e validar o que já isso, existe. O que já existe. Então, hoje ainda não tem uma ciência que valida o Theta Healing, mas existem estudos científicos para várias outras. Então, por exemplo, hoje você tem no SUS 27 PICs, que são práticas integrativas complementares. Ah, tá. Que eu falei 27 Pix. Pix. Falei, Passa o PICs para mim. Faço Pix. Só que Entendi. é T e C. Entendi. Entende? Então, por exemplo, quando, né, Sócrates teve que tomar cicuta, por que ele teve que tomar cicuta? Porque ele estava atrapalhando a ordem.
E, na realidade, de uma certa forma, eu também atrapalho a ordem hoje. Entendi. Theta Healing, atualmente, ele é o fenômeno. E a ciência Isso. ainda não explicou. validou esse Exatamente. fenômeno. Basicamente seria isso. Então, por exemplo, existem Embora você tenha estudos... trazido várias... Dentro da técnica do Theta Healing, existem várias outras técnicas também, Sim, né? Que são utilizadas por outras linhas científicas, inclusive. Né? Então, é exatamente isso que acontece hoje, né? Então, Giordano Bruno, quando foi queimado na fogueira, foi porque ele ventilou a possibilidade de existir vida em outro planeta. Ele foi queimado como herege. Então, por exemplo, Joana d'Arc, você perguntou se era bruxaria. Joana d'Arc foi queimada na fogueira, porque ela foi dita como bruxa, porque ela conversava com arcanjos e ela foi lá querendo conversar com o rei. Ela tinha 13 anos. Então, ela disse que tinha conversado com os arcanjos falaram que a guerra de 100 anos tinha que acabar. E ela saberia como. Então, o que é bruxaria e o que não é bruxaria? Entendi. Então, cada um pode escolher aí se quiser chamar de bruxaria. Chama de bruxaria nesse conceito de ser um fenômeno que ainda não está validado pela ciência e que, inclusive, a sociedade ainda não aceita. Tem medo do novo, né? Talvez. Assim como tinha medo de Galileu, né? Porque ia tirar um status quo, ou seja, ia fazer a gente pensar a respeito. Né? Porque intuitivo todo mundo é. Quando você está apaixonado, você fica mais intuitivo ainda. Né? Você pensa no ser amado e o amado pensa em você. Nossa, estava pensando em você. Conexão, que conexão forte, que sinergia. Por que isso acontece e não é validado de uma forma geral? Né? Então, essa validação, ela acontece no fenômeno. A coisa já existe, já está. Nós já somos. Então, a ciência, ela vem validar o que já acontece. Perfeito. Bom, a pergunta sobre a bruxaria também, porque vem muito esses questionamentos sobre o resultado ser muito rápido. Isso. Então, da bruxaria agora ligado a uma magia, a uma rapidez de processo e tudo mais. Como é que funciona o tempo? Existe um processo para isso ou não? Entendeu? Então, a pessoa chega lá, cheguei aqui com uma questão, concentração, não sei o quê. Eu vou sair de lá, assim, a ninja da concentração, hiperfocada, como é que funciona? A hiperfocada não, mas você vai entender já, numa primeira sessão, o porquê que você não está focada. E trazendo soluções para esse foco. Né? Como, por exemplo, não estou focada e preciso desse perdão a mim mesma. Ou preciso desse perdão ou dessa ressignificação desse lugar de não focada. E aí eu vou trazer técnicas, vou trazer exercícios para mim mesma. Entende? Para que eu comece a ficar mais focada. Mas em uma sessão, a gente sai com muitos problemas, muitas soluções para aquelas dores. E aí você, como é um processo, normalmente você volta. Por quê? É como realmente, né? São várias camadas. Camadas. Como se fosse cebola, né? Tirei aquela casquinha amarelinha da cebola de cima. Vai aparecer o quê? A cebola branca. Pega uma faquinha fininha, tira aquela película de cima, vai aparecer o que embaixo? A cebola branca. Então fica parecendo que nunca tem fim. Mas por quê? Tem fim? Porque realmente não tem fim, né? Entendi. Porque essa busca por mim mesma, essa busca de estar nesse mundo mais feliz, mais muitas vezes aquela questão original levada, ela tem fim, ela tem fim. uma solução, ela tem uma solução, mas é um processo. É um processo. Tem um número mínimo, máximo de sessões? Eu peço normalmente 3 sessões, eu peço 90 dias, porque em 90 dias você consegue sair de A para B e ver. Então, normalmente eu peço uma lista de dores físicas, psíquicas e emocionais, escritas no papel. Sinto medo disso. De 1 a 10, quanto é esse medo? Por quê? Porque as emoções, normalmente, elas não são numerificadas. A gente só sente aquele turbilhão na nossa cabeça. Então, quando eu trago para o papel, esse é um exercício que todo mundo devia fazer. Trazer para o papel as dores. Porque assim fica mais fácil de catalogar, de ver, de sentir no coração o que é. Entende? Então, traz a consciência os meus desejos, traz a consciência as minhas dores. Então, quanto mais eu escrevo, quanto mais eu busco, mais presente eu fico. Só que vai chegar num momento em que aquela dor você vai ficar com dúvida. Então, aí entra o teta. Entende? Que a gente vai pegar pela mão e vai desmistificar aquela dor ali, trazendo
a solução. Que é o que você caminha um pouquinho, aí você tá na barreirinha da outra camada, aí você precisa de Isso. uma ajuda e rompe e vai pra outra camada. E também porque, assim, normalmente uma está relacionada à outra, que está relacionada à outra, que está relacionada à outra, que está relacionada à outra. Uhum. Então você vai quebrando aquele quebra-cabeça ali, ou encaixando aquelas peças, Entendi. né? Porque é um encaixe de peças. Você chega com concentração, descobre que tem uma outra parada, aí você vai olhar para outra parada e vai isso. fazendo essas É porque, questões. para mim, né, o processo terapêutico como um todo, qualquer processo terapêutico, é como se eu fosse uma pessoa fazendo um quebra-cabeça, só que eu estou sentado no chão. E o terapeuta e as pessoas à volta, elas estão sentadas um pouco mais acima. E aí elas vêm de uma perspectiva diferente da minha, porque eu estou na dor. Então eu estou ali presente. Então, às vezes, eu estou com a pecinha na mão e é só virar ela um pouquinho para cá que coloca. E aí, às vezes, eu não vejo isso. E quem está de cima consegue perceber isso. Entendi. E Você é o terapeuta que está em cima assistindo. assistindo e te dando, às vezes, uma pequena solução. Que às vezes você escuta, às vezes não escuta. Às vezes você está pronta para executá-la, às vezes você não está pronta para executá-la. Mas eu estou ali para dizer de novo, numa outra sessão, a respeito daquilo que você vai trazer de novo, entende? Porque a dor continua. E você vai trazer de novo a dor, você vai trazer de novo a dor, você vai trazer de novo a dor. Entendi. Mara. Até ela ser resolvida. Entendi. Perfeito. Processo. Processo. Sempre é processo. Sempre é processo. Bom, a Havaiana, né, que é a Vaiana. Vaiana. É que porque, a gente diz Havaiana e fica parecendo Tá, Havaiana. não é a marca, né? Isso. Vaiana é o Vaiana. nome da pessoa que desenvolveu essa técnica. Isso. Ela tem vários livros, né? Ela tem um livro Isso. base ali do Theta Healing, mas ela tem vários livros em que ela aborda temas específicos. Então, eu vi Isso. que ela tem livro de doença. Alma gêmea existe? Me conta isso, porque isso também é polêmico. Alma Ela tem gêmea. um livro que ela se Isso. propõe a abordar a questão da alma gêmea. Isso. Aí entra no trem mágica, como assim? Não. O que é alma gêmea para o Theta Healing? Como é que ela trabalha isso aí? Como Pois que é. Você tem família de alma. Porque você, como um sistema. Olha só que interessante isso, né? Árvores. Sim. As árvores comunicam pela raiz. Ah, Não é isso? Então, não sei. hoje em dia, Ah. cada vez mais estudam-se que as árvores, elas são colônias. Elas não são sim. sozinhas. Você tem um bioma que se comunica Isso, ali dentro da... isso. E o ser humano também tem um bioma. Então, Sim. a alma gêmea é você encontrar a galerinha do seu Do seu bioma. rolê. A Entendi. galera do seu rolê. Mas que como é é que o Theta Healing faz isso? Isso, porque o Theta Healing, ele vai afinando a sua consciência. Do que você gosta, do que você quer, do seu merecimento. Entendi. Porque Do normalmente, que né? você acha que você merece, né? No caso. Isso. Do que você deseja, do que você acha merecedor. E do Certo. que é bom para você. Entendi. E que você é merecedora daquilo. Entendi. Entende? Então vai pelo merecimento. Porque às vezes a gente. Eu tenho o dedo podre. Entendi. Porque eu tenho crenças relacionadas a ter dedo podre. Entendi. Porque as minhas relações com o O masculino, histórico foi ruim. com o feminino, não foi tão bom assim. Entendi. Então eu repito aquele ciclo. Entendi. Então o Theta vai mostrar para você que não, que a gente pode ressignificar aquilo. Entendi. Então, os temas, na verdade, ela traz ali crenças limitantes que envolvem aquela temática com mais recorrência Isso. e vai aprofundar naquilo ali. Isso. Seria isso? Porque o que acontece? Tem de doença, tem outros, Isso. né? O Theta Healing, você tem o DNA básico, Sim. você tem 3 cursos básicos, que é o DNA básico. Ana Lu, eu fiz o DNA básico 1 com você. Preciso fazer o 2? Não necessariamente. Mas é interessante fazer. Então, no básico, você tem o DNA 1, o básico, o avançado e o digging, que é esse mergulhar. Mas para que tem se no 1 já conta tudo? Porque é como se você comprasse um fogão, tá? Tá. E você soubesse cozinhar um pouco mais, um pouco menos. Muito exemplo, gente. Não sou essa pessoa, mas vai. Soubesse cozinhar mais ou menos, eu queimo chá. Mas vamos lá. Isso. E aí, a partir do momento que cada curso que você faz, você vai entendendo um pouco mais sobre a dinâmica de todo aquele fogão. Porque não é só um fogão. É cozinhar, é ter sabor, é ter tempero. Então, a cada curso que você vai se autotrabalhando. Na realidade, é isso. Entendi. Por exemplo, eu refiz o digging setembro.
uau, mudou a minha vida. Entendi. A cada curso que a gente sai, a gente fala assim, mudou a minha vida, mudou a minha vida. Porque naquele digging eu estava totalmente diferente do primeiro que eu fiz. Entendi. Então trouxe questões do meu momento, Entendi. daquele momento específico, entende? Então é o aprimorar. Por exemplo, você tem uma ideia? Na minha época, quando lançou o micro-ondas, a gente fazia curso de como usar o micro-ondas. Uau. Pra você ter ideia de tão inovador Porque era que era. inovador, né? Era muito inovador. Aí podia fazer pudim no micro-ondas. Entendi. Mas não adiantava nada, você tinha que ter uma vasilha específica para fazer o pudim. Entendi. Isso ninguém te contava. Ninguém No te curso contava. 2 você tem Era lá, o cu- precisa. Isso. Mas mais do que isso, você não estava pronta também. Se te contasse Entendi. tudo. Aliás, conta-se tudo no 1. Uhum. Mas aí as Mas você pessoas. precisa de um tempo de maturação. E aí vai te trazendo mais elementos Mais e elementos. aprofundando. E você vai aprofundando em todo o Entendi. processo. E o curso, ele é para quem quer dar... Pra Para quem quem quer quer o quê? Para quem quer dar aula? Para quem Não. quer ser terapeuta? Como é que funciona? O curso, ele é para você se autoconhecer. Então, normalmente, o caminho que eu faço é, eu atendo meus clientes e chega uma hora que eles vão fazer o curso de Theta Healing. Por quê? Porque aquele curso, ele vai te ampliar na técnica. E vai ampliar a sua intuição, vai ampliar o seu conhecimento sobre você mesmo. Após o curso, eu posso ser terapeuta? Pode. Mas como qualquer coisa, como o fogão. Não adianta comprar o fogão se eu não sei cozinhar. Se eu não sei nem ligar. Então, é um processo de atendimento. Ah, Ana Lu, eu consigo sair do curso atendendo? Sim, porque você vai atender o curso inteiro. Entendi. Então, o curso é prático. No curso de Theta Healing, o sábado, ou seja, é um curso que é sexta, sábado e domingo. Na sexta, a gente está lá o conhecimento, a gente tem acesso à meditação. E no sábado e no domingo, a gente atende os parceiros, os colegas. Então, a gente se auto-atende o tempo todo. Então, você vai atender 2 dias direto. Então, por isso que você sai de lá atendendo, entende? Ah, mas eu vou sair expert. Não, não vai. Mas eu vou sair de lá atendendo. Prática, né? De Porque qualquer tudo é forma, prático como qualquer coisa. é prática. Se eu né? aprendo qualquer coisa, eu preciso praticar depois. E estudar muito, não adianta. Você tem que estudar. Né? Mas com o curso você ganha uma autonomia também, né? Sim. Assim, quem faz o curso e pode parar de ir no terapeuta? Você faz o curso? Como é que funciona? Pode, experimenta, é só experimentar. Porque aí você vai chegar num lugar em que você vai conseguir fazer o digging sozinho. Mas vai chegar uma hora que aquele digging não vai. Então você vai precisar de alguém. Então, normalmente, o que eu sugiro? Troca com os colegas de curso. Começa a atender um ao Mas outro. dá uma autonomia, né? De Uma você autonomia ter muito grande. mais- Porque, por exemplo, essa lista, ela já vem com digging, você já consegue... Ah, medo de barata. Medo de barata, não é a barata. Tá, por que eu tenho? Qual sentimento vem? Nossa, dá um frio no estômago. Aí você escreve, dá um frio no estômago. Ai, mas dá um frio no estômago. Aí já vem uma memória. Que memória é essa? Aí essa memória que eu vou atender, não o medo da barata. Essa memória que a gente vai ressignificar. Então, aí você vai Aí, conseguindo você vai ter essa autopercepção. Essa autopercepção e fazendo o digging com você mesmo. Entendi. Aí até chamar um colega. Aí chega uma hora que você chama um colega e fala, cheguei nesse lugar. Isso acontece muito com os meus clientes hoje, né? Eu tenho clientes que eu atendo há um tempo. E eles me ligam e falam, Ana, tô precisando de um digging. Ana Lu, tô precisando de um digging. Bora. Vamos Tem trabalhar. coisa que a gente não consegue ver. Não tem. jeito. Claro que não, porque o quebra-cabeça tá ali, a pecinha tá na sua mão, e você fica ali sem saber onde coloca. Às vezes não tá aqui na outra esquina. Né? Então, você precisa nós não somos sozinhos, né? Nós somos isso, seres tem coisa gregários. que eu gostei do exemplo que você trouxe, né? Então tem coisa que as pessoas, dependendo da questão e do assunto, outras pessoas estão numa perspectiva mais Diferente. panorâmica, vão conseguir te ajudar. Sim. E você, como terapeuta, também é atendido por outros terapeutas? Faz terapia? Como claro, é que é isso? Não evidente sei, que porque sim. tem, né? Tem gente que não, então... Não, Dá mas pra no meu ver. caso, sim. Claro que sim, porque como eu falei, né? Eu fiz o curso de novo do digging. E do curso de digging saí com tanto de modificação. Então, isso é um processo terapêutico. Então, sim, faço terapia, busco ajuda, busco recurso, penso o tempo todo. Às vezes tá... E é isso mesmo, né? É vida que segue. Somos pessoas com dores normais, igual todo mundo. Não é porque eu sou terapeuta que eu sou especial. Não, tem nada especial. Tem gente que toca violão super bem, tem gente que canta super bem. Eu atendo super bem. Exatamente. É um dom. E mesmo quem toca violão tem outros dons, ele busca outros colegas, Isso, parceiros, tem isso. mestres e sempre tem Estuda, alguém que continua estuda. estudando, né? Para ser excelência, ele continua estudando, ele continua buscando ajuda. Então, toda profissão é assim.
que eu acho muito legal no Theta Healing aqui no Brasil. Legal, assim, eu tenho visto que é muito interessante, que está sendo popularizado, inclusive, com pessoas que são mais famosas, Sim, populares. sim. Então, a Ivete Sangalo fala muito, tem outras Sim. pessoas também. Tem Mas a Ivete Sangalo é a que eu mais vejo, né? É. Feliciano Pinheiro já falou, o Marcos Mion, tem uma galera que já falou a respeito. Isso. E aí, a gente olhando de fora, vou trazer a Ivete, que ela já simboliza muita coisa, né? Então, assim, você vê que é alguém que supostamente tem dinheiro, bonita, casada, todas as coisas que você fala assim, poxa, qual é o desejo que essa mulher ia querer ter, qual que é o problema que ela poderia ter, e ela fala muito bem do Theta Healing, lança mão nos shows, ela faz antes, ela faz a ela meditação. junta todo mundo e faz ali uma corrente junto do Theta Healing, usando as palavras, usando os downloads, usando a manifestação. É um recurso que eu super recomendo, também acho bem acho. Efetivo, né? Eu não sou suspeita, eu sou suspeita, eu sou apaixonada. Eu me encontrei. Ana. Bom, a gente está chegando ao final da nossa conversa, quero te agradecer, mas eu sempre faço uma pergunta para o pessoal aqui. Bom, o Theta Healing é essencial, né? A gente está vendo aqui, fundamental. Mas o que você acha que você for falar para as pessoas que estão te assistindo, pode falar com as pessoas diretamente, o que é essencial na vida? Além do Theta Healing. O essencial na vida é se autoconhecer. Eu acho que quando a gente se conhece, quando a gente sabe os nossos desejos, as nossas dores, os nossos erros mesmo, né? E outra coisa é se auto-perdoar. Porque o aprendizado, ele não precisa de dor. Eu sou daquele tipo de pessoa que acredito que o aprendizado não precisa de dor. Mas às vezes ele precisa do erro. E aí a gente nega o erro. E o erro que vai mostrar onde não fazer da mesma forma aquilo que eu fiz anteriormente, né? Porque burrice, né, diz Einstein lá, né, é fazer a coisa do mesmo jeito. Então o erro, ele te leva a entender o que eu preciso fazer diferente. E aí a gente vai fazer diferente, vai fazer de novo, vai fazer diferente, vai fazer de novo, vai errar e vai acertar. E a gente precisa ter auto-amor, né? Entendendo que nós somos a pessoa mais especial desse mundo. Então, eu sou a pessoa mais especial do mundo, você é a pessoa mais especial do mundo. E você merece todo o amor. Então, você merece ser bem cuidado, você merece ser bem tratado por você. Amar a você mesmo. E aí, em consequência, você vai amar o outro, né? É isso. Então, amar é essencial, né? Amar é essencial. Ana, fala pra gente, então, quais são as suas atuações e onde a gente te encontra, né? Então, se hoje você atende só particular, online, grupo, dá aula, fala um pouquinho pra gente sobre isso e onde a gente pode te encontrar. Então, eu estou no Instagram, né? No Instagram é Ana Lu Soares, _terapias. E o meu celular é 319-9797-1306. Certo. Então, eu estou à disposição e normalmente eu disponibilizo 30 minutos para você vir conversar, fazer o teste energético, testar realmente com você para ver se funciona. Online a gente tem uma outra técnica, mas funciona da mesma forma, para você tirar a prova se o dedo foi combinado ou não. Então eu vou deixar na descrição desse episódio os contatos, eu vou deixar o Instagram dela e esse contato de telefone que ela passou para você agendar, então, 30 minutos? 30 minutos. De mimo? De mimo. De mimo com a Principalmente você que está assistindo esse podcast. Perfeito. Então é isso. Ana, brigadíssima. Obrigada. Foi lindo. Foi lindo Foi mesmo, lindo? foi lindo. Fluiu bem, super. né? Ficou até emocionado no Não é? final. A gente fica emocionado. Gente, muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo episódio. Beijo, beijo. Beijo.